O tiro ecoou pela noite chuvosa de Lisboa, rasgando o silêncio da Rua Augusta como um grito de fúria. João apertou o gatilho sem hesitar, o corpo do agressor caindo aos pés do homem que ele jurara proteger, mas o sangue que se espalhava no chão de calçada portuguesa não era só do inimigo, uma bala perdida roçara seu ombro, e no caos, ele viu o rosto familiar emergir das sombras, o filho do chefe, o amor que abandonara anos atrás. O coração de João parou por um instante, misturando dor física e emocional em um turbilhão que o fez questionar toda a sua vida. João Oliveira sempre fora um homem de poucas palavras e ações precisas. Aos 35 anos, sua vida se resumia a sombras e lealdade cega. Crescido nas ruas apertadas do Bairro Alto, ele aprendera cedo que a sobrevivência em Portugal não era para os fracos. Filho de um pescador alcoólatra e uma mãe que limpava casas para sustentar a família, João abandonara a escola aos 16 para trabalhar em empregos precários. Mas foi aos 20 que sua vida mudara drasticamente, quando entrara no mundo subterrâneo da máfia lisboeta. Não por escolha, mas por necessidade, uma dívida familiar o arrastara para as garras de Dom Ricardo Mendes, o temido chefe do crime organizado que controlava o contrabando de drogas e armas no porto de Lisboa. Dom Ricardo notara em uma briga de rua, onde João derrubara 3 homens sozinho para proteger um carregamento. "Você tem instinto, rapaz", dissera o velho, com seus olhos frios como o Tejo em inverno. João aceitara o emprego como guarda-costas, trocando sua liberdade por um salário que salvava sua família da miséria. Anos se passaram, e ele se tornara o protetor mais fiel de Dom Ricardo, enfrentando rivais, policiais corruptos e traições internas. Mas nunca imaginara que o destino o colocaria frente a frente com o passado. Naquela noite fatídica, o ataque viera de surpresa. Dom Ricardo jantava em um restaurante discreto na Baixa, discutindo negócios com aliados. João estava posicionado na entrada, olhos atentos a cada movimento. Quando os assassinos mascarados irromperam, ele reagira como um animal treinado, derrubou o primeiro com um soco, atirou no segundo. Mas o terceiro acertara de raspão. Dom Ricardo, ileso graças a ele, ordenara a retirada imediata. Foi então que Miguel Mendes, o filho único do chefe, aparecera correndo da rua adjacente, alertado pelo barulho. Miguel, com seus 32 anos, cabelos pretos ondulados e olhos verdes herdados da mãe falecida, parara ao ver João. O reconhecimento mútuo foi como um raio. "João. És tu?", murmurara Miguel, a voz tremendo. João sentira o mundo girar. Miguel fora seu primeiro amor, aos 18 anos, em uma Lisboa ainda mais conservadora. Eles se conheceram na universidade, onde João estudava engenharia por bolsa, e Miguel, direito. Uma amizade que virara paixão secreta, beijos roubados nos becos do Chiado, promessas sussurradas ao pôr do sol no mirador da Senhora do Monte. Mas João fugira. A pressão da família, o medo da sociedade portuguesa católica e tradicional, o pavor de ser rotulado como maricas, tudo o levara a romper o relacionamento abruptamente, deixando Miguel devastado. "Não posso, Miguel. Isto não é para mim", dissera ele na última noite, virando as costas sem explicações. Agora, anos depois, ali estavam eles. Dom Ricardo, sem saber do passado, elogiara João: "Salvaste-me a vida, rapaz. És família agora." Mas Miguel olhava para ele com uma mistura de raiva e dor. No carro blindado rumo à mansão em Cascais, o silêncio era opressivo. João sentia o ombro latejar, mas a verdadeira dor era no peito. Como proteger o pai do homem que amara e abandonara? E pior, Miguel era o herdeiro, destinado a assumir o império criminoso. João sabia que sua lealdade seria testada como nunca. Na mansão, enquanto um médico particular cuidava do ferimento, Dom Ricardo convocara uma reunião urgente. "Os rivais dos alvos estão a apertar. Precisamos de contra-atacar", declarara o chefe, batendo na mesa de mogno. Miguel sentara ao lado do pai, evitando o olhar de João. A tensão no ar era palpável. João, posicionado na porta, observava Miguel. Ele mudara. O rapaz inocente dera lugar a um homem endurecido, com cicatrizes visíveis de uma vida no submundo. Rumores diziam que Miguel gerenciava as operações internacionais, de Espanha à África. Mas nos olhos dele, João via o eco da traição passada. Após a reunião, Miguel o encurralara no corredor. "Por que voltaste?" "Para proteger o meu pai." "Ou para me torturar mais?", sibilou Miguel, aproximando-se perigosamente.
João engoliu em seco. Não sabia que eras o filho dele. Aceitei o trabalho por necessidade. Miguel riu amargamente. Necessidade? Como quando me deixaste por necessidade? A sociedade, a família. Sempre desculpas. João sentiu o peso da culpa. Ele abandonara Miguel para se encaixar no molde heteronormativo que Portugal impunha, casando-se brevemente com uma mulher que não amava, só para divorciar-se anos depois. Agora, solteiro e vazio, via o erro. Mas admitir isso significaria confrontar tudo. Os dias seguintes foram um inferno de tensão. João acompanhava Dom Ricardo em reuniões, sempre alerta. Mas Miguel o provocava sutilmente, olhares prolongados, comentários ambíguos. Em uma viagem a Porto para negociar com fornecedores, eles se hospedaram no mesmo hotel. Na suíte, após Dom Ricardo se retirar, Miguel bateu à porta de João. Precisamos de falar, disse, entrando sem convite. A conversa explodiu em acusações. Abandonaste-me quando eu mais precisava. Meu pai me forçava a um casamento arranjado, e tu sumiste, gritou Miguel. João rebateu, tinha medo. A minha família me renegaria, a sociedade me destruiria. Mas no fundo, sabia que fora covardia. A discussão terminou em um abraço impulsivo, lágrimas misturadas. Ainda te amo, João, confessou Miguel. João recuou, aterrorizado. Amar o herdeiro significava trair o chefe. E se Dom Ricardo descobrisse? A máfia não tolerava fraquezas, especialmente desvios sexuais em uma sociedade ainda machista. João saiu do quarto, coração acelerado. Ele pagaria caro por esse reencontro. Os meses se arrastaram em uma dança perigosa de dever e desejo. João mergulhava no trabalho, protegendo Dom Ricardo de ameaças crescentes. Os rivais alvos, uma família de Faro, intensificavam ataques, sabotagens no Porto, informantes infiltrados. Em uma emboscada em Sintra, João salvou o chefe novamente, matando 2 atiradores. És indispensável, elogiou Dom Ricardo, promovendo-o a chefe de segurança. Mas isso o aproximava mais de Miguel, que agora participava de todas as decisões. Miguel, por sua vez, lutava com demónios internos. Educado em colégios católicos rígidos, ele escondera sua orientação por anos. O pai, viúvo conservador, esperava que ele casasse e produzisse herdeiros para perpetuar a linhagem Mendes. A família é tudo, repetia Dom Ricardo. Miguel tentara namorar mulheres, mas falhara miseravelmente. João fora o único que o fizera sentir vivo. Agora, revê-lo despertava um conflito, raiva pelo abandono versus o amor persistente. Em noites insones na mansão, Miguel questionava se valia arriscar tudo por um homem que o traíra. Uma noite, durante uma festa em Lisboa para celebrar um acordo bem-sucedido, a tensão explodiu. Dom Ricardo convidara aliados, e a casa encheu-se de risos falsos e champanhe. João patrulhava os jardins, quando Miguel o puxou para um canto escuro. Não aguento mais fingir, sussurrou, beijando com urgência. João correspondeu por um segundo, mas afastou-se. Isto é loucura. Teu pai nos mataria. Miguel retrucou. Ele já me mata aos poucos, forçando-me a uma vida que odeio. Naquele momento, João viu a profundidade da dor de Miguel, anos de repressão, fingindo ser o filho perfeito enquanto o mundo o julgava. Mas o beijo foi visto por um guarda invejoso, que reportou a Dom Ricardo como um comportamento suspeito. O chefe confrontou João no dia seguinte. Ouvi rumores. És leal a mim ou ao meu filho? Perguntou friamente. João negou tudo, mas o dano estava feito. Dom Ricardo ordenou vigilância extra sobre Miguel, temendo que fraquezas o tornassem vulnerável. Miguel, furioso, culpou João, vês? Sempre o medo. A relação azedou, com Miguel evitando-o. João sentia o peso da sociedade portuguesa, em um país onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o preconceito persistia em famílias tradicionais e círculos criminosos, admitir amor homossexual era suicídio. Para complicar, a família de João reapareceu. Sua mãe, doente, ligou pedindo ajuda financeira. Teu pai morreu, filho. Volta para casa, suplicou. João visitou-a em Setúbal, onde encontrou o irmão mais novo, casado e com filhos, vivendo a vida normal, que ele invejava e odiava.
Por que não te casas, João? Aos 35, estás sozinho, comentou o irmão. João mentiu, mas internamente debatia, valia sacrificar o amor por aceitação familiar. De volta a Lisboa, ele decidiu confrontar Miguel. Em um café no Rossio, sob o sol de outono, disse: quero tentar, mas discretamente. Miguel aceitou, e assim começou um romance clandestino. Encontros furtivos em hotéis de Alfama, passeios disfarçados como reuniões de negócios. Mas o perigo crescia. Os alvos descobriram fraquezas na organização Mendes e planejavam um golpe. João, dividido, negligenciou uma pista, um informante interno. Em uma reunião em Coimbra, uma bomba explodiu no carro de Dom Ricardo. O chefe sobreviveu por milagre, mas ferido gravemente. No hospital, ele acusou traição. Alguém de dentro vazou informações. Miguel, ao lado do pai, olhou para João com dúvida. Foste tu? Perguntou baixinho. João negou veementemente, mas a semente da desconfiança foi plantada. Investigando, João descobriu que o traidor era o guarda que vira o beijo, motivado por homofobia e inveja. Confrontou-o em um armazém no Porto. Por quê? Gritou. O homem cuspiu: vocês, aberrações, não pertencem aqui. O chefe merece melhor. A luta foi brutal, João venceu, mas ferido. Relatou a Dom Ricardo, omitindo o motivo homofóbico. O chefe executou o traidor, mas a saúde dele deteriorava. Miguel assumirá em breve, anunciou. Para João, isso significava proteger Miguel diretamente e enfrentar o amor proibido de frente. Miguel, abalado pela quase morte do pai, questionou sua herança. Quer sair disto, João? Construir uma vida honesta. Mas João sabia que sair da máfia era impossível, significava morte. Pensas no preço? Tua família, tua vida? Rebateu. Miguel rebateu, e o preço de viver mentindo. A sociedade nos julga, mas eu pago com a alma. O conflito interno de Miguel o levava a decisões impulsivas, como confrontar o pai sobre sua sexualidade. Dom Ricardo reagiu mal: isso é fraqueza. Casa-te e esquece bobagens. Miguel saiu furioso, buscando consolo em João. Em uma viagem a Madeira para escapar da pressão, eles tiveram um momento de paz. Caminhando pelas levadas, Miguel confessou: abandonaste-me por medo, mas eu perdoo. Vamos lutar juntos. João, tocado, prometeu lealdade. Mas ao retornar, a realidade os atingiu. Dom Ricardo descobrira o romance através de escutas. A confrontação na mansão foi como um terremoto. Dom Ricardo, ainda convalescente, reuniu João e Miguel no escritório. Pensam que sou idiota. Ouvi tudo, rugiu, jogando gravações na mesa. Miguel empalideceu, João sentiu o chão sumir. Pai, é amor verdadeiro, defendeu Miguel. Dom Ricardo riu sarcasticamente: amor. Isto é desonra. Na nossa família, homens são homens. A sociedade nos destruiria se soubessem. Ele apontou para João: traíste minha confiança. Fora daqui. João saiu humilhado, mas Miguel o seguiu. Não vou te abandonar, jurou. Dividido entre pai e amante, Miguel enfrentava o maior conflito: lealdade familiar versus autêntico self. Em Portugal, onde a igreja ainda influenciava opiniões, ser gay a uma família mafiosa era duplo estigma. Miguel lembrou da mãe, devota católica, que morrera sem saber de sua orientação. Ela me amaria assim? Questionava-se. João, por sua vez, lidava com culpa, protegera o chefe, mas amava o filho. Paguei com minha honra, pensou. Expulso, João voltou para Setúbal, morando com a mãe. Mas os alvos, sentindo fraqueza nos Mendes, atacaram novamente. Sequestraram um carregamento valioso, forçando Miguel a negociar. Sem João, a segurança falhou. Miguel foi emboscado em Faro. Ferido, ligou para João: preciso de ti. João, apesar do risco, voltou. Encontrou Miguel em um esconderijo, cuidando dos ferimentos. Por que arriscas? Perguntou Miguel. Porque te amo. Errei ao te deixar antes, admitiu João. Juntos, planejaram retomar o controle. Mas Dom Ricardo,
ao saber da volta de João, explodiu: escolhe, filho, ele ou a família. Miguel rebateu: escolho ambos. Muda, pai, ou perdes-me. O chefe, enfraquecido pela saúde, cedeu parcialmente, prova lealdade eliminando os alvos. Miguel aceitou, mas internamente debatia ética, violência por amor. João, relutante, juntou-se à operação. Em uma incursão noturna em Algarve, eles invadiram a base inimiga. Tiros, caos, João salvou Miguel de uma bala fatal. Devemos isto um ao outro, disse. Vitória veio, mas com preço, um aliado morreu. Dom Ricardo elogiou, mas manteve distância emocional. Miguel, vitorioso, pressionou o pai por aceitação. A sociedade evolui, pai. Portugal permite casamentos gays, por que não nós? Dom Ricardo confessou: temo por ti. Neste mundo, fraqueza mata. Revelou seu próprio passado, um irmão gay exilado pela família anos atrás. Não quero repetir erros, admitiu. Miguel viu esperança, mas o conflito persistia. João enfrentava pressão familiar. Sua mãe descobrira o romance por fofocas. Filho, isso é pecado. Pensa na família, chorou. O irmão o confrontou: vais envergonhar-nos. João rebateu: viver mentindo é pior. Decidiu romper laços se necessário, escolhendo a autenticidade. Mas o custo era isolamento. Em Lisboa, amigos conservadores o evitavam, sociedade julgava. Uma traição interna abalou tudo. Um primo de Miguel, homofóbico, planejava golpe, usando o romance como pretexto. Miguel é fraco, eu assumirei, plutava. Descoberto, levou a uma perseguição em Porto. João e Miguel o capturaram, mas o primo revelou segredos ao pai. Dom Ricardo, furioso, deserdou Miguel temporariamente. Prova que és homem de verdade, exigiu. Miguel, ferido, questionou: ser gay me torna menos homem. Em crise, Miguel considerou fugir com João. Vamos para o Brasil, começar novo. João hesitou: e teu pai? A máfia nos caçaria. O dilema moral pesava: abandonar família por amor ou sacrificar amor por dever. Sociedade portuguesa, com avanços legais mas preconceitos arraigados, ampliava o conflito. Miguel lembrou marchas do orgulho em Lisboa, mas no submundo, isso era irrelevante. Eles decidiram confrontar. Em uma reunião familiar, Miguel declarou: amo João. Aceita ou perdes-me? Dom Ricardo, após silêncio tenso, cedeu: não aprovo, mas não te perco. Paz frágil, mas traição do primo persistia. A trégua durou pouco. O primo, liberto por engano, aliou-se aos remanescentes alvos e planejou vingança. Atacaram a mansão em Cascais durante uma noite de temporal. João, alerta, defendeu a casa, matando invasores. Mas Dom Ricardo foi atingido fatalmente. No leito de morte, sussurrou a Miguel: protege a família. E ser feliz. Miguel herdou o império, mas com dor imensa. Perdi o pai por nossa causa, culpou-se. João consolou: foi o mundo deles, não nós. Como novo chefe, Miguel enfrentava desafios, lealdade questionada por sua orientação. Membros conservadores murmuravam: um chefe gay. Fraqueza. Miguel endureceu, ordenando execuções para afirmar poder. Mas internamente, quebrava. Estou-me tornando como ele, questionava a João. João, agora seu protetor oficial, via o preço: Miguel sacrificava a alma por controle. Pressão social aumentava. Jornais sensacionalistas vazaram rumores sobre o chefe gay da máfia lisboeta. Família estendida renegava Miguel, sociedade debatia em fóruns: progresso ou decadência. Miguel debatia sair do crime, quer uma vida normal. João apoiava, mas sabia o risco. Planejaram lavagem de dinheiro para negócios legítimos, como hotéis no Alentejo. Mas uma traição de João abalou tudo. Pressionado pela polícia, que o capturara em uma operação, João considerou delatar para a liberdade. Salva-te, pensou. Mas recusou, pagando com tortura. Libertado por Miguel, confessou a tentação. Miguel, ferido, duvidaste de nós. A confiança rachou.
Reconstruindo, eles enfrentaram um dilema ético: um aliado pedófilo foi descoberto. Miguel quis executá-lo, João argumentou por justiça legal. Somos criminosos, mas há limites, disse. Miguel cedeu, entregando-o à polícia anonimamente. Isso enfraqueceu alianças, mas fortaleceu moral. Família de João reapareceu, mãe doente implorava reconciliação. Aceita quem sou, exigiu João. Ela relutou, mas cedeu parcialmente. Irmão, porém, cortou laços. João pagou com solidão. Alta tensão veio com o rival internacional de Espanha. Em Madrid, negociação azedou, João salvou Miguel de atentado. Ferido, Miguel confessou: sem ti, morro. João: pagamos caro, mas vale. De volta, Miguel anunciou reforma, sairia da máfia gradualmente. Membros rebelaram-se, levando a guerra interna. Em batalhas nas ruas de Lisboa, João perdeu um amigo. Culpa o consumia: minhas escolhas causam dor. Miguel, exausto, questionava: amor justifica sangue? Sociedade observava: escândalos expunham preconceitos. Eles venceram, mas Miguel foi preso temporariamente. João o libertou com suborno. Livre, Miguel decidiu: acabou. Vamos embora. A decisão de fugir foi um salto no vazio. Miguel liquidou ativos, transferindo fortunas para contas offshore. João, leal, planejou a escape, voo para o Canadá, nova identidade. Mas o preço era alto: abandonar Portugal, família, raízes. Miguel debatia: trai o legado do pai. João: teu legado é viver livre. Traidores internos caçavam-nos. Em uma perseguição em Évora, João dirigiu como louco, escapando por milagre. Feridos, esconderam-se em uma quinta abandonada. Ali, confrontaram demónios. Miguel acusou João de covardia passada, João rebateu com arrependimento. Paguei com anos vazios, disse. Reconciliação veio em lágrimas, fortalecendo o laço. Família de Miguel interferiu, tios conservadores tentaram golpe. Miguel confrontou-os em reunião tensa. Sou gay, chefe. Aceitem ou sumam. Alguns fugiram, outros juraram lealdade relutante. Sociedade portuguesa debatia em mídia: herdeiro gay reformando máfia, progresso ou caos. João enfrentou crise pessoal, mãe morreu sem plena aceitação. No funeral em Setúbal, irmão o ignorou. Paguei com perda, pensou. Mas isso o impulsionou: viver autêntico vale o custo. Clímax veio com a emboscada final. Rivais capturaram Miguel em Lisboa. João, sozinho, invadiu o esconderijo. Luta feroz, salvou Miguel, mas ferido gravemente. No hospital, Miguel jurou: nunca mais sem ti. Recuperados, fugiram para Vancouver. Nova vida, negócios legítimos, anonimato. Mas sombras persistiam: saudades de Portugal, culpa por abandonos. Miguel questionava: fizemos certo? João: amor nos salvou. Sociedade o julgava à distância, histórias vazadas inspiravam debates sobre identidade, crime e redenção. Em Vancouver, anos se passaram em relativa paz. Miguel gerenciava um café, João, segurança privada. Mas o passado batia à porta, um ex-aliado os encontrou, exigindo dinheiro. Pagam ou exponho, ameaçou. Miguel recusou, João o eliminou em autodefesa. Voltamos ao ciclo, questionou Miguel. Decidiram confrontar, voltaram a Portugal secretamente, delatando remanescentes da máfia à polícia. Capturados, rivais caíram, Miguel testemunhou anonimamente. Livre, reconectou com primos aceitadores. João visitou túmulo da mãe, encontrando paz. Sociedade evoluíra, mais aceitação, marchas orgulho maiores. Mas preconceitos persistiam em bolsões conservadores. Eles casaram em cerimônia discreta em Sintra, simbolizando vitória. Mas reflexões vinham: custos de escolhas, traições, perdas, danos. Miguel: valeu. João: sim, pela liberdade. História terminou em reflexão: será que o amor justifica sacrificar lealdade e tradição?